Olá pessoal, aqui é o João Vitor e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 127 do Enem 2021 PPL Caderno Amarelo. É uma questão de química que trata de processos químicos e físicos. Então vamos para a leitura do enunciado. Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com o suco de laranja e a mistura é passada em panos para a retenção das impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões, que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Os processos físico e químico que ocorrem na fabricação da bebida são, respectivamente... Então, o enunciado cita alguns processos para a gente. Então, ele fala que você mistura o açúcar com o suco de laranja, você filtra, então acontece um processo de filtração, que inclusive aparece em algumas das alternativas. Então nós temos a filtração das impurezas e depois ele conta que o líquido resultante é armazenado em garrafões, são tampados em rolhas de cortiça e após 8 dias de repouso se troca por um bambu e volta para a cortiça e tal. Mas você tem inicialmente suco de laranja com açúcar. E no final você produz uma preparação do vinho de laranja. Para eu sair do suco de laranja com açúcar para chegar no vinho de laranja, que são duas coisas completamente diferentes, o vinho é alcoólico, o suco não é, aconteceu um processo de transformação, uma reação química. Esse processo de transformação do açúcar para o álcool é chamado de fermentação. Então nós temos a fermentação como um processo químico e a filtração como um processo físico. O processo físico é aquele que não muda a natureza do material ou da substância envolvida. Numa filtração, eu estou simplesmente separando as impurezas do suco de laranja com açúcar, mas eu não estou mudando a natureza deles, não estou mudando as substâncias, não ocorre aqui uma reação química. Já na fermentação ocorre, é um processo químico e processos químicos acontecem com mudança da natureza, com mudança da substância. Então, consequentemente, você precisa de uma reação química para isso acontecer. Acontece um rearranjo de átomos, de ligações. Numa fermentação, por exemplo, você tem açúcar no início e esse açúcar vira álcool, ele é quebrado e transformado numa série de reações químicas que dão, no final, o etanol. Então a natureza da substância muda, a substância no final é diferente do início, logo isso é um processo químico e esse tem o nome de fermentação. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, filtração e fermentação. Nas outras alternativas, ele cita como processo físico, por exemplo, decantação e precipitação, e o enunciado não fala isso pra gente hora nenhuma, nós não sabemos se isso acontece numa produção de vinho, de laranja, então não dá para marcar. E nos processos químicos a gente tem fervura, que não é um processo químico, fervura significaria ali ebulição, e ebulição é basicamente ferver. Dá para você ferver água sem mudar a natureza da água, é um processo físico. Decantação, a decantação também é um processo físico, é o processo de se depositar numa mistura líquida, com sólido líquido ou líquido líquido, algo que é mais denso no fundo e não é misturável, não é miscível com a outra parte. Então você tem que ter duas fases, não miscíveis entre si, um mais denso que a outra, que ele vai decantar para o fundo. Isso não é um processo químico, eu não mudo a natureza dos materiais, das substâncias, eu não mudo as substâncias quando isso acontece. E além disso, precipitação, que seria algo parecido com a decantação, não é um processo químico. E a nossa resposta correta, que é a fermentação. Então, filtração é um processo físico, fermentação é um processo químico e os dois acontecem na produção do vinho de laranja. Essa foi a questão número 127 e é assim que se resolve essa questão.